Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise. Hoje vamos falar sobre o Bitcoin e algumas altcoins, né? Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco da minha visão, do que eu espero para as próximas semanas aí, dos próximos dias. E se você está aí pensando em comprar Bitcoin agora, talvez não seja o melhor momento, tá? Para você estar aportando. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, tá? Então, sem muito demora, vamos lá. O gráfico do Bitcoin no gráfico diário. A gente está vendo aqui o Bitcoin fazendo uma espécie de cunha ascendente, né? Esse padrão gráfico aqui, geralmente, ele tende, não quer dizer que isso não é uma garantia que vai acontecer, mas é uma probabilidade, tá? Que ele possa vir buscar preços mais embaixo e afunilar nesse padrão gráfico aqui, para depois a gente tá vendo mais uma explosão do Bitcoin, tá? Então a chance é que o Bitcoin pode estar vindo cair, né, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, e que pode estar vindo formar esse padrão gráfico aí e tá indo buscar mais altas, né? Na minha opinião. Então, o que é esse padrão gráfico aqui? Esse padrão gráfico ele nos mostra aqui uma correção no preço, depois um rompimento, né, desse padrão. Ele pode romper aqui, vir retestar aqui o fundo e depois subir, né? A gente pode ver isso acontecer, mais ou menos assim, né, no preço do Bitcoin. Então, vários ativos eles tendem a seguir esse padrão gráfico, tá? Isso que não é uma garantia, mas é uma probabilidade, pode vir a acontecer. E isso bate diretamente com o que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Esse é o gráfico do Bitcoin em dólar, tá? E eu vou pegar aqui agora o gráfico do Bitcoin futuro, tá? Os futuros de Bitcoin. Então, olha só, aqui no gráfico diário, vocês podem ver que ele deixou um gap, tá? Ele deixou um gap aqui, nessa região de preço aqui do 114 aqui nessa região de preço aqui de 115.500, essa região aqui. Então, na maioria das vezes, a probabilidade é que o Bitcoin venha fechar esse gap aqui nessa região de preço, tá? A gente pode ver isso acontecer nos próximos dias, tá? O Bitcoin vindo buscar fechar esse gap. Então, se a gente for olhar aqui para trás, ó, sempre que ele deixa um gap, ele sobe, depois ele vem, fecha o gap e vai embora, né? Aqui atrás da mesma forma. Então, dado que o Bitcoin pode estar vindo corrigir aí na região dos 115, 114, né? Ele pode estar vindo fechar esse gap, talvez seja uma região ideal para você estar fazendo compras pequenas e fazendo compras caso você tenha caixa e queira fazer aporte, tá? Então, se a gente pegar o Bitcoin mesmo aqui, a gente pode ver que ele corrigir nessa faixa de preço aqui é bem plausível, né? Ó, 115, mais ou menos, 114 aqui seria mais ou menos o fundo dessa cunha aqui, né? E continuar subindo. E com isso tem um indicador que eu utilizo que é o RSI estocástico. Então eu estou no gráfico diário, ele mostra para a gente aqui que o Bitcoin passou um período aqui em sobrecompra, né? Então isso significa que geralmente quando ele está acima de 80 aqui, significa que ele está sobrecomprado. E aí ele tende a buscar a correção, e quando ele está abaixo de 20, aqui abaixo dos 20, significa que ele está sobrevendido. Então sempre que o Bitcoin bate essa região de preço aqui, quando o RSI indica uma sobrevenda, a gente pode estar vendo uma disparada no Bitcoin, né? Então, geralmente, quando a gente vê uma sobrecompra, isso indica que o Bitcoin pode estar vindo buscar uma correção. E o momento ideal para vocês comprarem, na minha opinião, para quem quiser fazer aportes pequenos, né, seria mais ou menos nessa região aqui, tá? Como eu falei para vocês. Então, no gráfico de 4 horas, ele está sobrevendido, né? Então, por isso que ele está segurando bem aqui. Porém, essas regiões de preço aqui de 115, 114, 300, mais ou menos nessa região que seria o fechamento do gap, seria um momento ideal para estar fazendo aportes, tá? Para estar comprando. Então não compre Bitcoin agora, não faz sentido comprar Bitcoin agora nesse exato momento, correndo um risco muito grande de estar ficando aí com um downgrade aí no seu investimento no curto prazo, tá? Lembrando que na minha visão, o Bitcoin sempre é hora de comprar no longo prazo, tá? A gente pensar no longo prazo sempre é hora de comprar. Eu gravei vídeos aqui com Bitcoin a 50 mil, 54 mil dólares aqui no canal. Falei para vocês momentos de comprar, né? Quando o Bitcoin estava lá atrás, formando aquele padrão gráfico, né? De bandeira de alta, antes dessa explosão aqui, né? Que ele ficou praticamente 7 meses aqui nesse padrão gráfico aqui de bandeira de alta. Vocês podem estar pegando os vídeos anteriores aí de análise, vocês vão ver que eu falei que ele poderia estar rompendo esse padrão gráfico aqui, tá?
E ele ficou muito tempo aqui nesse padrão, né? Então ele começou aqui desde março de 2024 e ele foi romper esse padrão lá em outubro de 2024. Foi praticamente aí quase um ano, né, nesse padrão gráfico. E depois a gente viu aqui o que aconteceu, né? Ele rompeu, retestou e foi embora, né? Então a gente pode estar vendo isso aqui, bandeira de alta, como eu falei para vocês, né? Então geralmente ele lateraliza aqui, depois ele sobe, recua e estoura, tá? Entender esses padrões gráficos pode te ajudar a tomar melhores decisões, tá? Lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu posso estar errado, então eu trago aqui a minha visão, a minha opinião do mercado, o que eu acho, o que eu estou fazendo, né? Eu particularmente não estaria comprando Bitcoin agora, eu estaria com caixa, que é exatamente o que eu estou fazendo, eu estou com caixa aguardando uma correção, tá? Então é isso para o Bitcoin. Tá? Podemos ver ele lateralizar aí para depois buscar patamares mais altos. Tá, Bruno, e se ele formar esse padrão e estourar esse padrão aí e subir, onde que poderia ser um possível alvo para o Bitcoin, né? Então, geralmente, esse padrão gráfico, ele traz para a gente aqui uma projeção que a gente pega com base no tamanho dessa bandeira aqui, né? O tamanho que ele está se formando, né? Então, a gente pega aqui mais ou menos esse tamanho aqui e a gente replica ele para cima, tá? Então a gente pega aqui esse padrão gráfico e coloca aqui replicando para cima, caso ele rompa aqui, né? Então a gente pode ver o Bitcoin chegando ali na casa dos 140 mil dólares por unidade, que eu acho que não é, né, algo impossível de acontecer. O Bitcoin bater 140 mil dólares ainda esse ano, tá? Ou talvez mais para meados do ano que vem. Mas na minha visão é só questão de tempo para o Bitcoin estar aí em 140, 150, 200 mil dólares e em poucos anos aí a gente está falando de Bitcoin nas casas de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, tá? Justamente porque as moedas fiat são impressas de forma desenfreada, né? Os estados imprimem o dinheiro fiat, imprime real, imprime dólar. Então, quando aumenta essa demanda de dinheiro na economia, geralmente as pessoas que são investidoras, elas buscam ativos que vai dar retorno para ela, né? E geralmente essa liquidez vem para o Bitcoin, tá? A gente consegue ver isso aqui no gráfico de liquidez global. Então aqui na página do TradingView, né, da própria ferramenta que a gente estava utilizando, né, ele mostra para a gente aqui, né, o gráfico da liquidez global junto com o preço do Bitcoin, tá? Então isso aqui é muito importante. Então aqui a gente vê a impressão de dinheiro, né? Então pode ver que o preço do Bitcoin geralmente segue essa tendência, né? Ele tende a acompanhar essa liquidez global. Então, sempre que ela é impresso mais dinheiro, o Bitcoin tende a disparar. Quando corrige, ele corrige também. E aqui a gente está vendo uma correção, né? A gente já viu uma disparada do Bitcoin aqui, obviamente, está um pouco desatualizado, mas geralmente o Bitcoin segue essa liquidez global, tá? Então, a gente tem muitos indicadores de que a gente vai ter muitas altas nos próximos meses, né? Eu acredito em mais altas no Bitcoin, pelo menos ali nos 140 mil dólares eu ainda acredito. Espero que o Bitcoin suba mais que isso, né? No ano passado eu acreditava em Bitcoin a 80 mil dólares, ele bateu lá os 100 mil dólares, né? Então espero que ele me surpreenda mais uma vez, que ele ultrapasse os 150, os 200 mil dólares, tá? Então nesse momento, se você estiver pensando em comprar Bitcoin, segura um pouquinho, espera uma correção, tá? Espera o Bitcoin dar aquela corrigida para depois você fazer os seus aportes. Então, vamos dar uma olhada aqui no Ethereum da massa, o Ethereumzão que disparou, né, nos últimos dias aí, subiu fortemente, saiu ali dos 1.100, né, do 2.100 dólares e foi bater a casa lá dos 3.600 dólares, né? Então foi uma disparada muito forte do Ethereum. Quem achou que o Ethereum tinha morrido aí, né, se deu mal. Então o Ethereum disparou muito forte, né? Então quem tem Ethereum na carteira ali, que conseguiu comprar Ethereum aqui na faixa dos 1.300 dólares aqui, já está com um upgrade de mais de 150%, tá? Eu particularmente não tenho Ethereum na minha carteira, tá? Eu não tenho Ethereum, minha maior posição é em Bitcoin e geralmente as minhas pools de liquidez eu monto com Bitcoin também, justamente porque eu não quero correr um risco de estar tendo um downgrade como esse aqui, né? Como aconteceu também, 65% de queda. Então a gente não pode olhar só para a probabilidade de ganho, a gente tem que olhar também para as possibilidades de perda, de quedas também, né? Então vai depender da sua estratégia. Se você acredita no projeto e acha que aqui nesse momento era o momento ideal para você fazer compras e acumular, beleza, faz parte da sua estratégia, tá?
tá? Mas o Ethereum está aí disparando, né? Muitas pessoas aí felizes com o Ethereum. Podemos ver o Ethereum aí buscar suas máximas históricas aí de 4.800, quem sabe até mais, né? Mas outra vez, não acho que seria um momento ideal para comprar Ethereum, né? Depois que sobe, você já tem que estar posicionado, tá bom? RSI de Ethereum também batendo sobrevenda aqui, né? Então podemos ver uma correção forte. Na minha visão, podemos corrigir até aqui, né? É o primeiro suporte aqui, ó. Então aqui onde foi resistência, depois ele rompeu, testou e foi embora. Então ele pode estar vindo corrigir, né? Buscar aqui essas regiões para depois tentar ir embora, né? Vir aqui, buscar essa região aqui para depois subir. Então isso pode estar acontecendo. Então se você quer comprar Ethereum, na minha visão não é momento de comprar Ethereum agora, tá? Vamos para Solana então. Solana deu uma disparada boa também aí, né? E eu montei uma pool de liquidez aqui nessa região, aqui nessa faixa de preço aqui de 167 até os $220. Essa linha do meio que é onde está o meu preço médio da minha pool. Então já tenho 3 dias ali, praticamente 2 dias e meio que eu estou nessa pool. Vou deixar ela aí, meu alvo é lá nos $220 mil. $220, não é 220 mil, $220. Né? E acredito que ela pode superar até mais que isso, né? Voltar a buscar ali o seu topo histórico perto dos $300 ali ou até mais, né? Então, Solana tem um grande potencial na minha visão, né? Mas eu acho que se você for comprar Solana, faça compras parceladas, né? Na minha visão, ela pode estar vindo buscar regiões mais abaixo aqui, como eu disse para vocês. Então, quando o mercado dá uma pernada de alta muito forte, o ideal é que você já esteja posicionado. Então, não entra no FOMO, tá? Que é exatamente o momento em que você entra e aí o ativo corrige e você vai servir só de liquidez para a galera estar realizando lucro, tá bom? Tem várias outras altcoins aqui, não quero estar falando de outras altcoins, falo das principais aqui, da Solana e Ethereum, para vocês ficarem ligados, tá? Então, na minha visão é isso. Podemos estar vendo o nosso Bitcoinzinho aí corrigir, né? No futuros, ele vindo fechar o gap nessa região, totalmente plausível, o Bitcoin cair aqui nessa região. E, na minha opinião, seria as melhores regiões de compra aqui, tá? Então, galera, é isso que eu queria trazer para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e bem-vindo ao futuro.